Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dayana Mendes, sou professora de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Esse subgrupo dos pronomes é super importante, é super útil. Nós usamos para apresentar um tempo, para dar uma ideia de tempo, indicar um tempo passado, um tempo presente, um tempo futuro. A gente também usa para localizar uma palavra no texto e evitar a repetição daquela palavra. Nós também podemos usar os pronomes demonstrativos para localizar um objeto no espaço. Então, esse subgrupo dos pronomes é muito útil nas inúmeras situações de comunicação. Bom, aqui eu trouxe 3 exemplos dos pronomes demonstrativos. Eles recebem esse nome porque eles estão sempre sendo usados para apontar um tempo, apontar um objeto no espaço, apontar uma palavra ou uma ideia no texto, beleza? Só que, além do este, do esse e do aquele, eu também tenho o isso, o isto, o aquilo. Eu também posso ter o como pronome demonstrativo, se ele for sinônimo de aquilo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento e vamos entender melhor como funciona o uso dessa categoria, esse subgrupo dos pronomes, ok? Bom, pessoal, olha só, primeira informação importante. Os pronomes demonstrativos que têm o T, este, esta, isto, eles vão indicar a primeira pessoa do discurso. É interessante que na sua anotação você faça como eu estou fazendo. Começa pelo este e o este me aponta para frente. Uma vez que eu fui para frente, eu posso voltar, beleza? Então, o este, ele me aponta para frente, porque ele me joga para o próximo. O este indica a primeira pessoa. O esse me indica a segunda pessoa. E o aquele? Bom, o aquele está mais distante, então ele indica a terceira pessoa. Saber essa ordem é muito, muito importante. Por quê? Porque quando eu estiver falando de mim, quando eu estiver falando de um objeto que está comigo, perto de mim, eu vou usar o este. Quando eu estiver falando com o outro, quando eu estiver falando de um objeto que está perto do outro, perto da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar o esse. Quando eu estiver falando de algo que está mais distante, eu uso aquele, o aquela e o aquilo, beleza? Então guarda essa informação. No próximo bloco, nós vamos analisar uma das funções, das utilidades aí do pronome demonstrativo. A gente vai pensar no pronome demonstrativo sendo usado para indicar um tempo. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá entender melhor como é que funciona. Quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de uma informação localizada, ou no presente, no momento ali da enunciação, no momento em que eu produzo o texto, ou eu estou falando de uma informação anterior, uma informação que está no passado, ou eu posso projetar uma ideia futura. Então, quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de presente, passado e futuro. Dito isso, o este, o esse, o aquele e suas variações, neste, naquele, naquela, são usados justamente para auxiliar a demarcação do tempo numa frase. Então, eles vão servir para indicar o tempo. Lembra que eu falei sobre o este fazer referência à primeira pessoa? Você guardou essa informação? Essa informação é muito importante. Por quê? Porque o este, ele vai ser usado sempre que o enunciador, a pessoa que está falando, estiver próxima daquele momento, daquele tempo. Então, o este vai ser usado para fazer referência ao presente. O este, o esta e o isto, eles serão usados para fazer referência ao presente. E o esse? O esse pode dar ideia de passado ou de futuro. O aquele normalmente está sendo usado para um tempo, para uma referência de tempo mais distanciada, com uma maior distância. Vamos analisar os exemplos para a gente entender melhor? Neste ano, viajarei para Portugal.
Bom, aqui o enunciador, a pessoa que está trazendo essa informação, ela está no momento, naquele tempo. Então, o neste, ele está sendo usado para indicar aqui o tempo presente. Mesmo que essa ação ainda não tenha acontecido, o que eu sei? Eu sei que a viagem para Portugal vai acontecer no ano ali em que o enunciador está falando aquela informação. Então, suponhamos que eu estou agora em 2024. Se eu digo, neste ano eu viajarei a Portugal, eu estou marcando uma informação, uma ação que vai ser feita no ano de 2024, ok? Então, aqui, o neste, né, ele está fazendo referência a uma ideia, a uma ação que vai acontecer no ano presente. No ano presente, ali ao momento da enunciação, ok? Quando eu digo aquela frase, qual é o ano? No momento em que eu falo aquela frase, em que ano eu estou? Então, neste marca ali uma informação que está acontecendo no presente, ok? O naquela. Bom, o naquela aqui com o verbo no passado, ó, o verbo também vai me ajudar, né? O naquela com o verbo no passado dá a ideia de um passado distante, que aconteceu, algo que aconteceu há muito tempo. E o último exemplo. No último exemplo, eu posso usar o esse tanto para uma ideia de futuro quanto para uma ideia de passado. Aqui, o verbo também vai me ajudar a descobrir que eu estou falando do passado. Então, esse ano foi o ano em que eu conheci meus amigos. Muito provavelmente o ano passado, muito provavelmente o ano retrasado. Não é um momento aí tão distante, tão longínquo, mas é um momento no passado, ok? Além disso, eu também posso usar os pronomes demonstrativos para localizar uma palavra no texto ou uma ideia, para localizar um objeto no espaço. Nos próximos vídeos, eu vou aprofundar melhor o assunto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Bons estudos e até a próxima!